nossa casa, CEFAC, nossa querida Rosana. Boa noite a todos. Boa noite. Então, eu sou a Rosana, sou colaboradora aqui da casa. Eu venho nas segundas e quintas à tarde. E fico muito feliz de estar aqui novamente para a nossa doutrinária de hoje. Então, antes de iniciarmos a nossa doutrinária, nós vamos fazer uma oração, pedindo a Jesus, aos nossos mentores, que nos guiem, nos iluminem nesta hora de aprendizado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Estudando o livro Evangelho segundo o Espiritismo e também através da psicografia de Chico Xavier, Palavras de Vida Eterna, ditado por Emmanuel. Vamos estudar hoje o capítulo 9. E durante a leitura do Evangelho, hoje, muitas coisas que a gente vai falar, que a gente vai ler aqui no capítulo 9, também já foram mencionadas. E nas leituras das preces também. Porque o assunto, hoje, é muito importante para a nossa vida. Porque eu creio que todos nós aqui viemos melhorar esta virtude, que é a virtude da paciência, que é a que nós vamos estudar hoje. Aliás, todos os dias a gente estuda, desde que a gente levanta de manhã cedo, já acontecem coisas para a nossa paciência ser testada. Então, no capítulo 9, que tem o título Bem-aventurados os que são dóceis e pacíficos. Jesus veio nos dizer: bem-aventurados os que são dóceis, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 4 e 9. E quando Jesus chegou aqui há 2000 anos, e um pouquinho mais,
Ele veio nos melhorar, nos ajudar a aprendermos coisas que até então estavam adormecidas dentro de nós. Porque nós conhecíamos as leis mosaicas, olho por olho, dente por dente. E Jesus veio nos trazer outras leis. Jesus tornou lei a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência. E é no item 7 que fala sobre paciência que vai ser o nosso estudo de hoje. Então, em uma das minhas pesquisas, eu achei uma mensagem muito bonitinha sobre paciência. Eu vou desenhar aqui no quadro para a gente. Então, eu tenho uma semente que eu vou plantar aqui. Tá? Faz de conta que é um terreno, um vaso, e eu vou plantar uma semente. E daí, essa semente vai, depois de um certo tempo, né? Olha os desenhos. Vai florescer, vai criar frutos, o fruto vai cair no solo, vai abrir e vai nos mostrar as sementes de novo. Então, o nosso assunto, paciência. O que é paciência? Daí essa história aqui, esse desenho vem nos dizer que paciência é o intervalo entre a semente e a flor. Paciência. Paciência é a ciência da paz. Quando a gente planta uma semente, esse intervalo entre a semente e a flor é a paciência, é o tempo divino. Porque se a gente planta a semente, ela não vai ao mesmo tempo já abrir uma árvore e ter a flor. Nós temos que ter esse intervalo. Porque nós temos que trabalhar, a semente tem que trabalhar internamente, pacientemente, para abrir-se, germinar, brotar, criar raízes, caule, ramos, folhas, flores e frutos e sementes novamente. Então, esse trabalho nesse intervalo é a paciência. E ao mesmo tempo que a semente trabalhou e teve a paciência de ter esta fase, nós que plantamos também temos que ter paciência, porque nós precisamos regar, nós precisamos tirar as ervas daninhas, nós temos que adubar o terreno, nós temos que eliminar as pragas,
e levam tempo, paciência. E daí então, o texto do capítulo 9, item 7, a paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, mas ao contrário, bendizei o Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor, aqui, para a glória do céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil das caridades. Mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória: perdoar aqueles que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e pôr em prova nossa paciência. A vida é difícil, eu sei. Ela se compõe de 1000 ninharias, que são alfinetadas, que acabam por ferir. Mas é preciso olhar tanto os deveres que nos são impostos, quanto as consolações e as compensações que recebemos. Só então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. Quando se olha do alto, o fardo parece menos pesado do que quando se curva a fronte para o chão. Coragem, amigos! O Cristo é vosso modelo. Ele sofreu mais que qualquer um de vós e não tinha nada a se repreender, enquanto vós tendes que espiar vosso passado e fortalecer-vos para o futuro. Portanto, sede pacientes, sede cristãos. Essa palavra encerra tudo. Quem nos deixou esse texto foi um espírito amigo em 1862, que me parece que depois conseguiram saber que é a nossa Joana de Ângeles. Então, aqui ela nos diz que a dor, os males, as nossas dificuldades, nos são colocadas dia a dia, para que a gente consiga, através do olhar diferente para aquela dor, para aquela mágoa, para aquela alfinetada, e transformar pacientemente. Porque nós não vamos mais revidar como antes a gente fazia. Jesus já nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. E ali no texto nos diz que Jesus é o nosso modelo. E Ele, a cada ensinamento, Ele nunca revidou. Ao contrário,
contrário, ele sempre tinha uma palavra de amor. Ele sempre nos ensinou a fazer diferente. Quando ele nos curava, como foi lido aqui na mensagem, ele dizia: vá e não peques mais. Porque se a gente pecar, a gente vai voltar, e na reencarnação que a gente vai fazer novamente, a gente vai ter que melhorar, revisar toda aquela lição que a gente não aprendeu. Então, se a gente veio trabalhar a paciência lá em casa, com a família, lá na escola, com os colegas, ou com os alunos, quem é professor, lá no trabalho, com o chefe, ou aqui na casa espírita, ou lá na fila do banco, na farmácia, no mercado, sempre surge a oportunidade de a gente mostrar a nossa paciência. Sempre. Porque surgem pessoas que vão te olhar diferente. Aí tu chega um pouquinho atrasado no trabalho e o teu chefe já: mas o que aconteceu? Por que tu te atrasou? Podia ter saído mais cedo? Aqui eu vou ilustrar também a paciência. Certa vez, uma moça foi convidada para fazer uma palestra no Centro Espírita e o título, a mensagem era paciência. Só que naquele dia que ela ia fazer a palestra, a doutrinária, ela se atrasou. Daí ela pegou o carro e saiu. Não é eu, porque eu não dirijo. É uma história que eu ouvi. Então, ela pegou o carro já atrasada, já estava com os pensamentos, né, a mil. E daí ela pegou o carro e foi indo. Chegou num certo ponto, tinha um engarrafamento. E ela ficou ali trancada, e ela já estava atrasada. E ela ia chegar atrasada, e ela foi ficando cada vez mais nervosa, mais irritada. E foi indo. Conseguiu sair do engarrafamento, e logo mais adiante, eis que surge na frente dela um carro que ia muito devagar. E ao contrário, muitos outros veículos, e ela não podia ultrapassar aquele carro. E cada vez mais ela foi ficando atribulada. Eis que surgiu a oportunidade. Ela ultrapassou o carro. E ela não perdeu a oportunidade. Ela abriu o vidro, olhou, era uma outra mulher que estava dirigindo outro carro, e ela começou com palavras. A senhora aprendeu a dirigir hoje? Comprou a carteira onde? E ultrapassou. Chegou no Centro Espírita, sentou lá, né? Já tinha começado, então ela já estava. Sentou lá e depois das preces, das orações, ela foi chamada para fazer a palestra. Quando ela chegou lá na frente, que ela olhou para a plateia, para a assembleia, quem estava lá? Exatamente. Então, o que aconteceu?
Aquela moça que estava lá saiu, não quis ficar na palestra dela, porque ela ia falar sobre paciência e ela não teve paciência com ela. Ela poderia fazer diferente? Sim. Ela podia ter perguntado para a moça se ela estava passando bem, se ela estava sentindo alguma coisa, se o carro estava estragado. Ela podia ter feito diferente e ela não fez. Como ela ia falar sobre paciência se ela não teve paciência com o outro? E a outra senhora que estava lá também poderia ter feito diferente. Podia ter também entendido, ou pelo menos ficado lá na doutrinária e ouvido o que ela ia falar sobre paciência. E depois, no final, de repente, fossem conversar as duas. Então, é sobre isso. Paciência comigo mesma e paciência com o outro. Porque se eu não tenho paciência comigo, com os meus defeitos, com os meus erros, com as minhas imperfeições, eu não vou entender o meu próximo. Eu não vou entender aquela pessoa que lá em casa toma o seu banho e deixa a toalha molhada em cima da cama. Então, eu tenho que entender que eu também erro. Que se o outro erra, eu também tenho imperfeições. E são essas imperfeições que a gente tem que ter esse intervalo para aprender. Porque quando Deus nos colocou como sementes na terra, simples e ignorantes, nós não sabíamos nada. E nós viemos aprender as virtudes do amor, da sabedoria, da paciência, da humildade, da esperança, da fé, da caridade. E o nosso assunto é paciência. Então, se a gente não aprender paciência nesta reencarnação, o que vai acontecer? Nós vamos e voltaremos para de novo continuar o nosso estudo aqui na Terra, ou em outros orbes, onde for que a gente reencarna. E é assim, todas as virtudes nós viemos melhorar. E não vamos melhorar todas de uma vez. Na outra palestra que eu fiz era amor e evolução. Hoje é a paciência. Então, cada reencarnação, cada vinda, a gente vai melhorando um pouquinho mais cada uma delas, até chegarmos, através da nossa paciência, chegarmos a ser flores, a evoluirmos muito, até chegarmos próximos de Deus. Essa é a nossa meta. Lembra? A nossa meta. Evoluir. E ali fala material e moral. As duas em equilíbrio. Não adianta eu melhorar material e a minha moral não melhorar. Nós temos que equilibrar as duas. E para isso, paciência. Muita paciência. Então, eu fui
no livro Palavras de Vida Eterna, e eis que um dos textos, olhos, patrimônio de todos. Encontramos, porém, olhos diferentes em todos os lugares. Olhos de malícia, olhos de crueldade, olhos de ciúme, olhos de ferir, olhos de desespero, olhos de desconfiança, olhos de atrair a viciação, olhos de perturbar, olhos de registrar males alheios, olhos de desencorajar as boas obras, olhos de frieza, olhos de irritação. Se aspiras, no entanto, a enobrecer o recurso da visão, ama e ajuda, aprende e perdoa, sempre. E guardarás contigo os olhos bons, a que se referia o Cristo de Deus, instalando no próprio Espírito a grande compreensão suscetível de impulsionar-te à glória da eterna luz. Agora, ouvidos, toda a gente os possui. Achamos, no entanto, ouvidos superficiais em toda parte. Ouvidos que apenas registram sons. Ouvidos que se aprendem a noticiários escandalosos. Ouvidos que se dedicam a boatos perturbadores. Ouvidos de propostas inferiores. Ouvidos simplesmente consagrados à convenção. Ouvidos de festa, ouvidos de mexericos, ouvidos de pessimismo, ouvidos de colar as paredes, ouvidos de complicar. Se desejas, porém, sublimar as possibilidades de acústica da própria alma, estuda e reflete, pondera e auxilia fraternalmente, e terás contigo os ouvidos de ouvir a que se reportava Jesus, criando em ti mesmo o entendimento para a assimilação da eterna sabedoria. E pacifica sempre. Por muitas sejam as dores que te aflijam a alma, acerena-te na oração e pacifica os quadros da própria luta. Se alguém te fere, pacifica desculpando. Se alguém te calunia, pacifica servindo. Se alguém te menospreza, pacifica entendendo. Se alguém te irrita, pacifica silenciando. O perdão e o trabalho, a compreensão e a humildade são as vozes inarticuladas de tua própria defesa. Golpes e golpes são feridas e mais feridas. Violência com violência somam loucura. Não ergas o braço para bater, nem abras o verbo para humilhar. Diante de toda perturbação, cala e espera, ajudando sempre. O tempo sazona o fruto verde, altera a feição do charco, amolece o rochedo e cobre o ramo fanado de novas flores. Censura é clima de fel, azedume é princípio de maldição.
Onde estiveres, pacifica. Seja qual for a ofensa, pacifica. E perceberás por fim que a paz do mundo é dom de Deus, começando de ti. E para finalizar, eu fui intuída, recebi uma oração para terminarmos a nossa doutrinária. Paz. Paz em mim. Paz em ti. Quando te vejo esbravejar, gritar, fico em silêncio, me retiro. Quando te vejo esbofetear, desferir tapas, fecho os olhos, procuro orar. Quando te vejo gemer de dor, acalmo-te com palavras doces. Aprendi em muitas lições as quais passei, que as dores, os males, as angústias, as tempestades, as tristezas, servem-nos como alertas para despertarmos na fé. Crer que tudo é para curar nossas feridas adquiridas no passado. E quando descobrimos, devemos pacificar nossa alma, para depois pacificar com amor e respeito aquele que está conosco na caminhada da vida. Gratidão, que assim seja. Jesus conosco, hoje e sempre. Sedes